A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1 para vocês, que fala assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Agora nós vamos lá para o versículo 27 do capítulo 10, que a palavra fala assim: Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Irmãos, aqui conta a história de Saul quando Samuel unge Saul como rei de Israel. Aqui começa a monarquia do povo de Israel. Até então não existia um rei, né? Existia, por exemplo, profetas que trabalhavam como juízes, que orientavam o povo, mas não existia um rei para governar. E aqui Deus levanta Saul para que ele venha governar o povo dele. E Deus faz de uma forma muito sutil. Deus ele não fez alarde algum quando ele estava para ungir Saul como rei para aquele povo. De forma alguma, ele não lançou os 7 ventos que ele ia ungir Saul, ele não fez alarde, ele fez tudo na calmaria, sabe, quietinho, trabalhou ali, vamos colocar assim uma palavra para você entender, na surdina. Quando o povo assustou, Saul já tinha sido ungido. Então, é isso o que acontece muitas vezes na nossa vida. E é de uma forma linda. E Saul se surpreendeu por quê? Porque de uma forma sobrenatural, ele acabou se tornando rei, ele não esperava. Foi algo assim, que não passava pela cabeça dele. Mas Deus, de uma forma sutil, foi lá e surpreendeu o coração de Saul. Então, nós precisamos entender que esse Deus que ungiu Saul através da vida de Samuel naquela época, do profeta Samuel, é o mesmo Deus de hoje. E Deus trabalha na nossa vida da mesma forma. Quando nós assustamos, a nossa vida já melhorou. Quando nós assustamos, as coisas já começaram a mudar de rumo. Quando nós assustamos, Deus tem uma surpresa para nós. E que realmente surpreende o nosso coração, porque Deus às vezes nos coloca em situações, nos coloca em posições que a gente não imagina. Nós nunca esperávamos estar ali, né, convivendo com determinadas pessoas, vivendo determinadas situações, muitas vezes até com cargos de responsabilidade que nós nunca imaginaríamos que nós iríamos ter. Então Deus vai trabalhando de uma forma sutil. Quando Ele vê, Ele já fez. Quando as pessoas assustam, já está feito o negócio. Por isso que nós precisamos ter sabedoria diante do Senhor e aguardar as orientações de Deus, porque Deus sabe nos conduzir, Deus sabe nos levar de uma forma que Ele consiga enganar os inimigos, para que a gente não venha sofrer tanta retaliação, porque nós já sofremos muitas retaliações ao longo da nossa caminhada. Se a gente for entregar tudo o que acontece e tudo que Deus está fazendo na nossa vida para as pessoas que não têm capacidade para escutar, e geralmente existem pessoas do nosso lado que se julgam amigas, mas têm interesse no que nós temos, e muitas vezes falam que são amigos, mas não são amigos, são os nossos inimigos, porém não declarados. Aí o que acontece? Você coloca por água abaixo tudo aquilo que Deus já projetou para a tua história. Atrasa o teu processo com Deus, atrasa as tuas bênçãos. Nós não podemos comparar a nossa vida com a vida do ímpio, por quê? Porque quem conduz a vida do ímpio é Satanás. E nós temos que caminhar sempre olhando o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus é um trabalhar seguro. Satanás não, ele dá pompa, ele faz crescer, ele exalta, ele enobrece a pessoa. Daqui a pouco a pessoa cai, empobrece, sabe, passa vergonha em alguma área da vida dela, né? Não tem suporte, porque Satanás, ele nunca dá, ele não pode dar aquilo que ele não tem. Então, se você vai no território do inimigo buscar um amor verdadeiro, o amor da sua vida, você pode ter certeza que você nunca vai encontrar. Ele vai te dar todos os pratos de lentilha que ele tem, que é usado por ele, para passar pela tua vida falando que
que aquele prato ali é o homem da tua história, a mulher da tua história. E você vai trazer uma maldição terrível para tua história com relação a isso. Por quê? Porque ele não tem amor para dar, porque ele não tem isso, ele não conhece. Então, ele nunca vai te dar um amor verdadeiro, porque ele não tem para te dar. Então, ele vai sempre, por exemplo, ele dá a riqueza para você, mas ele, na verdade ele não é rico. Ele arranca de um para dar para o outro. Por isso que um rouba o outro, porque ele instiga um sempre a cobiçar o que o outro tem e sempre a roubar o que o outro tem. Então, o coração dele é maligno demais. Ele não instiga a pessoa como Deus faz, né? Eu vou preparar, vou te ensinar a crescer, eu vou te capacitar. Não, ele quer colocar inveja no coração do outro para que o outro venha arrancar aquilo que o outro já construiu, aquilo que é do outro. Então, por isso que acontecem grandes roubos, grandes cobiças, porque ele está sempre fazendo isso. Então, Satanás nunca terá condições de dar coisas para nós, principalmente pela eternidade, coisas que ele não tem. Então, tudo é passageiro, tudo é ilusório. Ele não é uma pessoa feliz, então ele nunca vai te dar alegria. O que ele costuma dar para as pessoas? Euforia. Então a pessoa fica eufórica quando ela está com uma roupa cara, quando ela está num ambiente rodeado de pessoas que está na mídia, que está na ascensão, ela fica naquela euforia de estar ali. E muitas pessoas caem na depressão mesmo vivendo todo esse glamour aí que a sociedade impõe, que a sociedade mostra. Né? Às vezes ele monta situações e circunstâncias para outra pessoa se favorecer financeiramente de uma forma ilícita até, leva muitos à prostituição, a pessoa consegue um monte de bens materiais, mas ela está sempre vazia, porque tem espaços dentro do homem que é só Deus que preenche, é só Deus que preenche. E o amor nós só encontramos no Deus que nós servimos. Então nós precisamos sempre buscar em Deus a orientação de tudo que nós vamos fazer e deixar Deus trabalhar a nossa história, sem ter pressa, sem ter medo, sem ficar desesperado, desesperada. Pegou Saul de surpresa. Saul nunca imaginou que ele ia ser rei, e ali Deus fez de uma forma bem sutil. E é isso que Deus faz na nossa vida, porque existe um processo que Deus está trazendo para a tua vida que vai ser algo tão sutil que você vai se assustar, mas quando você acordar, você vai estar vivendo já uma situação nova na tua história. Eu não sei o que Deus vai preparar para você, porque com cada um Deus tem uma história, mas Deus vai colocar você numa situação que quando você vê, você já está num cargo de confiança, você já está tomando conta de alguma coisa que confiaram, colocaram nas tuas mãos. Você vai estar prosperando em algo. Deus vai preparar uma situação, umas circunstâncias que Ele vai te colocar lá. Vai ser de uma forma sutil. Quando você vê, você já virou. Você já está vivendo uma nova fase com Deus, caminhando para uma ascensão, caminhando para uma exaltação. Porque é Deus que vai fazer. É algo que vai ser carimbado por Deus, assinado pelo Senhor. Jesus já foi na frente, Jesus já está preparando, sabe, o banquete para você se deliciar nele. Então, quando você chegar lá, você vai se assustar e você vai ser agradecido ao Senhor, porque você vai falar assim: nossa, valeu o sofrimento, valeu a renúncia e valeu a espera. Nunca imaginei chegar aqui. Porque você tem pedido algo ou alguma coisa para Deus. E Deus vai fazer além do que você está pedindo. Então não tenha medo das circunstâncias. Quando Saul, ele é ungido a rei e as pessoas começam a saber que ele é, porque o que Deus vai fazer na tua história vai ser mais ou menos o que ele fez com Saul lá, vai ser exatamente isso. Foi feito na surdina, foi feito quietinho, na miúda, ninguém sabia de nada. Quando ele foi ungido rei, ele foi apresentado para o povo que ele iria governar. Então Deus vai apresentar você. Você não tem que fazer nada. É só aguardar e deixar Deus montar as circunstâncias e situações. Quando Deus apresentou Saul, os filhos de Belial questionaram. Desfizeram dele. Ah, é esse aí que vai nos salvar? E o que Saul fez? Está lá na palavra, depois você reflete lá. Saul ficou mudo, ficou surdo, não falou nada, se quietou, nem deu bola. Porque é isso que vai acontecer com você. Na hora que Deus colocar você neste lugar, na hora que Deus der essa virada na sua vida, mudar a situação da tua história, vai vir questionamentos. E você tem que fazer igual Saul, fique surdo. Não deixe essas palavras malignas contaminar o teu coração. Porque senão você não vai conseguir viver a promessa. E isso nós temos que carregar pro resto da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida.
Em todas. Sempre vai ter filhos de Belial questionando alguma coisa na nossa história. As pessoas não sabem um terço da luta que você passa, as pessoas não sabem um terço dos problemas que você vive, o que causou o problema na tua história, mas gostam de julgar. Julgam tua aparência, julgam tua história, julgam tudo. E tudo que você vai fazer nunca tá bom. Sempre questionam o teu comportamento, sempre questionam a sua maneira de ser. O que você tem que fazer? Largar pra lá, ficar surdo e surda. Não dê ouvidos, porque Satanás vai vir com os levantes dele. E você tem que ter sabedoria para você continuar, que foi o que Saul fez. Olhar sempre para Deus. É Deus que vai te orientar, é Deus que vai te capacitar, a porta é Deus que vai abrir, é Deus que vai te colocar lá, é Deus que vai te qualificar. Então, não olhe para os filhos de Belial. Deixa para lá. Sempre vão te criticar. Irmãos, não existe crítica boa. Crítica é crítica. Quem está criticando é porque está querendo te cutucar de alguma forma. O invejoso sempre quer o que você tem. Ele nunca quer nada igual ao seu. Ele quer o que você tem, a vida que você tem. Ele quer a sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com invejosos por causa disso. E a pessoa que critica, ela quer ser você e não consegue. Então ela vai sempre procurar críticas, principalmente em cima das tuas qualidades. Ela vai desfazer das tuas qualidades te criticando. Então você tem sempre que largar pra lá. Eu convivi minha vida inteira com pessoas assim. Se eu tivesse escutado e dado vazão pra isso, eu não teria sobrevivido. Porque eram muito grandes os ataques. Então assim, não gosta de mim, não conviva. Não gosta do meu jeito de falar, não fica perto. Não gosta do meu jeito de pregar, não assista meus vídeos. É muito simples. Agora tem gente que persiste em ficar do teu lado te criticando. Por quê? Porque quer ser você, quer ter as suas qualidades, quer ter sua unção, quer ter o que você tem, quer ser o que você é e não consegue. Então tem inveja. Aí começa a te criticar para te derrubar. Nunca aceite crítica de ninguém. Busque no Senhor sempre o direcionamento de Deus. Porque o que importa para você é o que Deus pensa a teu respeito. Então se a pessoa chegar para você e falar algo que te magoou, converse com Deus no teu secreto, de joelhos, vai lá orar e fala: Senhor, falaram isso, isso e isso de mim, o que o Senhor pensa de mim a esse respeito? O Senhor acha que eu realmente sou isso? Se eu não for, o Senhor me mostra. Se eu for, o Senhor me ajude a mudar. Então, busque sempre o direcionamento em Deus. Deus sabe tratar com você, Deus sabe conversar com você. Deus, Ele é o teu protetor, Ele é o teu criador, foi Ele que te fez, você é um projeto dele. Então converse com Ele. Porque eu já vi muita gente parando no meio do caminho, ou perdendo as bênçãos, ficaram anos sofrendo para receber aquilo. Quando recebeu, vieram as críticas, deu vazão às críticas, principalmente os de dentro de casa, os mais próximos, que se falam que são amigos, né, os amiguinhos de Jó. Aí o que acontece? Vai lá e desiste e não consegue viver a bênção porque ficou ouvindo a reclamação do outro, a crítica do outro. E nós não podemos fazer isso. Se eu for parar diante de todas as mentiras que já inventaram a meu respeito e das calúnias que levantam até hoje, é melhor eu ficar trancada dentro de casa, entendeu? Nunca mais sair, porque, sabe, eu tenho que escolher. Ou eu olho para Deus e vou viver o que Deus tem para minha história e deixo Deus calar a boca dos outros, ou eu fico ouvindo essas bocas malignas desse povo invejoso que não tem o que fazer. Porque a pessoa, quando ela é ocupada com a vida dela, ela não tem tempo para falar da vida dos outros. Entendeu? A gente não tem tempo para ficar sabendo da vida do outro. Nós não queremos nem saber da vida do outro, a gente não tem tempo para isso. Agora, a pessoa, quando ela é desocupada, quando ela é mal amada, quando ela é infeliz, quando ela é uma pessoa amarga, sabe? Uma pessoa inflamada, o que ela faz? Ela fica o tempo todo olhando a vida do outro, criticando a vida do outro. Por quê? Porque ela não consegue se achar, ela não consegue se encontrar, ela não consegue ser feliz em nada do que ela faz. Ela não busca em Deus o direcionamento, ela não vai orar, ela não paga preço. Aí ela fica o tempo todo vibrando na vida do outro, criticando e falando mal. Só que uma hora, toda maldade que é lançada, volta para a pessoa. Entendeu? É muita burrice a pessoa ficar vivendo nesse clima, ficar vivendo com essa energia. Porque uma hora tudo isso vai voltar para ela. A lei da semeadura está aí para todo mundo. Não escapa nem os que estão no mundo. Muito menos para nós que conhecemos a palavra. Então o que você tem que fazer agora? Acalmar, não dê vazão aos filhos de Belial.
Faça como Saul, fique surdo e surda. E prepara o teu coração, porque de uma forma sutil, Deus já vai começar a mudar a tua história. Vai vir situações aí para você que você não vai acreditar. Você vai ficar de queixo caído. Você vai falar, Senhor, nunca imaginei que o Senhor fosse me dar isso, me colocar nessa situação, me abençoar dessa forma, abrir essa porta tão maravilhosa para mim. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus limpar, deixa Deus tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, para que você venha reinar, porque senão fica difícil. Deus precisou fazer um trabalho grande ali com Saul também, mudar o coração de Saul, entendeu? Deus precisou trabalhar toda aquela situação e circunstâncias para provar para o povo, porque na verdade o povo queria um rei humano, né? E Deus foi lá e colocou Saul naquela condição, atendeu, né, o pedido do povo. Depois vem as reclamações, né? Mas Deus foi lá, honrou Saul, até que lá na frente Saul foi lá, começou a desagradar o coração de Deus, mas aí já é uma outra parte da história. Agora vamos ficar só com a parte onde Saul foi consagrado a rei, que foi algo que foi muito sutil, foi de uma forma surpreendente, ele não esperava isso, né? Ele nunca imaginou que ele fosse ser ungido a rei, e é assim que Deus faz a nossa história. A gente precisa sempre caminhar com Deus, confiando, porque na hora certa Deus vem de uma forma sutil e muda a nossa história. E Ele sempre nos surpreende. Se você está de pé até hoje, se você caminhou até agora, foi porque Deus te sustentou. Não é o momento de você desistir, é o momento de você continuar persistindo. Porque desistir é fácil, irmãos. O que tem de gente para colocar a gente para trás e falar desiste, desiste, desiste é o que mais tem. O mais difícil é você continuar caminhando. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para Deus. Ah, é difícil caminhar? O negócio, eles estão querendo que eu pare? É porque o negócio deve ser muito bom lá na frente. Porque é assim que Satanás faz. Ele não quer que você alcance, porque o que está esperando você lá na frente é muito maior do que o sofrimento que você está passando agora. Se você está sofrendo muito agora, imagina o que você não vai colher lá na frente em termos de bênção. Então, deixa Deus conduzir você, tá? Tá chegando aí uma situação nova na tua vida. É uma situação assim que vai alegrar demais o teu coração e vai mudar a tua história, a história dos teus, da tua família, da tua casa. Deixa Deus trabalhar a tua vida, tá? E não ouça os filhos de Belial, porque senão você perde as tuas bênçãos e você para no meio do caminho, tá? Agora você já está no final do caminho, na verdade. Então você tem que fazer isso, continuar caminhando e confiando em Deus, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu peço perdão aos irmãos, porque eu troco muitas palavras, sabe? É igual aquela frase, né? A faca de dois legumes. Eu sou mestre para fazer isso. Eu sou assim desde novinha. Se eu tô cansada, eu troco mesmo. A pregação passada era para ter falado de Moisés e eu coloquei José no meio. Eu peço perdão aos irmãos, mas no final a mensagem foi, tá? Que Deus abençoe vocês e eu peço perdão mais uma vez. Em nome de Jesus.